gastar nessa sala. Em janeiro, ele já está planejando, tem que arrumar aquela cerca, tem que arrumar aquele bebedouro, enfim. Então, aí a gente fez, Ana apresenta a descrição das... Aí, por exemplo, no caso a gente fez o seguinte: o que é o gado em pastejo de águas a cada 15 dias? Né? Igual o Rodrigo falou, tem lá metas que são diárias, semestrais e mensais. Então lá, o planejamento é gado em pastejo de água. O que tinha que fazer? Elaborar previamente a lotação de cada piquete, baseado no histórico, mais análise de solo. Executar um primeiro corte rápido, com lotes grandes, com o pasto ainda abaixo da altura, para incentivar o perfil das plantas. Alocar os lotes definitivos com o primeiro piquete um pouco abaixo da altura ideal, para que o segundo do pastejo alternado, caso fosse alternado, não passe da altura ideal de entrada, né? Então aqui, enfim, aqui é a descrição. Ó, o planejamento é o pastejo de águas, e aqui no caso é, ó, Roberto, vamos fazer o seguinte: você dá o primeiro corte, lote alto, planta ainda abaixo, um corte só para dar perfil, tira o gado, espera vir, e aí ele entra. E lembrando que se ele vai ficar alternando em dois, ele não pode esperar que o primeiro fique na altura ideal para ele entrar no segundo, assim, tecnicamente falando, mas para entender o conceito de como foi feito. Deixa eu só publicar uma coisa. Aqui, gente, na outra planilha, lá, Pecuária 2080, aqui são duas ferramentas que elas têm sinergia e elas falam uma com as outras, né? Então, o 80-20, o que é? Qual que é meu foco? Qual que é a minha prioridade? Quais são as minhas prioridades, né? E aí, depois, como é que eu faço para eu me manter nesse foco e saber que eu estou indo para o caminho certo, que é através da checagem. Então, aqui é uma mistura. Na outra planilha, os 80-20, e aqui já seria o PDCA, que nós vamos falar amanhã. Isso. Mas que é um pouco parecido com o que o Rodrigo falou, que é o do planejar, você checar, se deu certo, continua, se não deu, replaneja. Né? Então aqui, quer dizer, são duas ferramentas para a gente não sair do foco. E aqui hoje a tarefa é fazer só o 80-20, certo? Nós não vamos entrar no... Mas assim, seguindo, aí você veja que fevereiro ainda é águas, é a mesma função. O cara tá lá, preciso meter peso no gado com lotação alta. Então gado em pastejo de águas, manejo de altura, entrada e saída, e a gestão da nutrição. Por que não tem mais a elaboração de orçamento? Porque ele tem que ter entregue já isso aqui. Em janeiro ele tem que falar: olha, eu tenho que fazer a cerca tal, o bebedouro tal, já fiz o orçamento, isso aqui vai gastar 100 mil. Isso aqui já vai vir para nós para planejar a próxima safra, que começa dia 1º de abril. Tá certo? Aí a gente entra em março, ó, é a mesma coisa, os dois primeiros. Aí ele começa aqui, ó, gestão da nutrição, transição para a ração. O senhor sabe bem, de março em diante, o gado vai saindo de uma nutrição linha branca, baixo consumo, para entrar numa ração. Pois, se vai começar a comer esse negócio em abril, ele já tem que estar em março com isso preparado. Quer dizer, tem inclusive a descrição que é aqui. Quer ver? Vamos ver se tem isso aqui. No caso aqui não está. No caso aqui a gente não tem exatamente o que é. Mas enfim, aqui o que o Roberto tem que fazer. Em março, ele já tem que saber quantos animais ele tem, quantos quilos de ração vai comer por dia. Ele já tem que comunicar aqui para o escritório central que o Júnior tem que produzir essa ração, planejar um caminhão para levar lá, para no começo de abril essa ração já estar lá, né? Aí aqui em abril ele começa planejamento e entrada de gado empalhado, né? Então aí tem, nesse caso aqui, tem inclusive a descrição. O que ele tem que fazer? Ele tem que estar alinhado com o Emerson, que esse gado vai começar a entrar nas palhadas. Aí ele tem que estar, ó lá, planejar divisão, lotação dos talhões, que é onde foi a soja, plantou um capim, vai começar a chegar esses animais para umas áreas de integração. Aí a gente definiu aqui, ó, talhões de bom estande, plantados cedo, com previsões de receber mais chuvas, fazer mais divisão. Porque não adianta você querer também piquetar o pasto, você vai botar lá, não vai chover mais, o capim vai brotar. Mas então aqui
Aí também não adianta falar para ele piquetar a fazenda inteira, é muito grande, o cara vai ficar, na hora que ele acabar de fazer a cerca, já tem que arrancar para plantar soja de novo. Então tem um racional por trás de onde fazer cerca e por que fazer mais divisão, né? Ainda inclusive tem lá, dar um corte rápido com altura na casa de 25 a 30 centímetros visando o rebrote, tá? Então assim, aqui é mais o PDCA, mas para a gente aí pegando o raciocínio. Talhões plantados mais tarde, sem previsão de novas chuvas, entrar com altura de 25 a 30 centímetros, porque, pô, não vai chover mais, deixa esse capim crescer um pouco, você tem estoque para secar dentro. Tá? Aí você pega maio. Maio, a gente começa a comprar gado. Então faz parte dos 20, o cara tem que estar atento em receber esse gado. Dentro de receber esse gado, é ver se todo gado veio marcado, se as notas estão corretas, se o financeiro recebeu, o júnior recebeu as notas, para fazer a planilha de controle de compra de gado, para que chegue na Fernanda, para que a gente pague no dia. Ou seja, chega tudo lá nele. Então maio começa, entre uma atividade importante da rotina do Roberto, no caso, que é o recebimento do gado. Maio também tem a vacinação. Vacina maio e julho e novembro, né? Novembro. Mas tem a vacinação em maio. Tem a nutrição. Olha só, nutrição. O que tem? Metragem de coxo, distribuição de trato. Putz, tá certo, é uma ração que esse gado vai estar comendo, esse gado que está chegando. O que ele vai comer? Quantos metros de coxo que vai? Então tá aqui, isso faz parte do vinho, porque se o Júnior foi lá, a gente contratou o melhor cara do Brasil para fazer a formulação, compramos os melhores insumos, chegou na hora certa, só que chegou lá, você colocou pouco coxo. Bom, você deu um tiro no pé, né? Porque a comida não vai chegar na boca do animal. Então, faz parte aí a metragem de coxo / distribuição de trato. Um problema sério que a gente tinha lá, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar, é que, e foi muito erro meu mesmo isso, que era muito custosa a operação automotiva. Então eu falei, Roberto, cara, você tem que me ajudar a ter ideias, cara, tipo, por que a gente gasta tanto? A gente distribuía sal de caminhão, a gente distribui, não é? O Emerson chegou a pegar uma parte, pô, era um caminhão Scania, levando sal nos pastos, a gente comprou os containers, tudo ideia deles, compramos containers de plástico, o trator leva uma vez por semana, não sei se é o trator exatamente como que é, depois vai de moto, certo, Emerson? Leva pro muque, né? Leva pro caminhão muque, uma vez, mas o muque ia... semana, né? Só que ele ia todo dia o caminhão muque, cara. Sabe quando a gente percebeu? Tá fechando os orçamentos do automotivo, acabou a safra de gado, gastamos 100 mil reais para arrumar o caminhão. Putz, cara, faz não sentido. Então, entrou como função dele a otimização do gasto com o automotivo. Isso foi conversado com ele. Roberto, cara, me ajuda nisso, tem ideias aí, o que a gente faz para melhorar? E transição pasto para palhada. Maio continua o processo de saindo ainda esse pasto de águas para as palhadas. Enfim, vai seguindo mês a mês, né? Tá vendo? Cada mês tem uma atividade. Aqui em julho tem planejamento e início de sequestro, que é onde as palhadas de soja começam a acabar e a gente vai levar os animais para um sequestro em algum lugar para que eles comam uma ração e acabem de passar a seca. Né? Aqui, ó. Aí tem planejamento de tratos culturais, roçado, inovação, enfim, está aqui desenhadinho, mês a mês. E isso não quer dizer que ele não tenha que cuidar, por exemplo, da traia de andar nos animais. Mas é uma atividade que não é isso que vai entregar o resultado, né? Mas aqui então está aqui as funções principais. Por exemplo, início de adubação, não é ele que vai adubar os pastos, é a equipe do Marcelo. Só que assim, cara, é importante que o cara que vai pôr o gado em cima, chegou Hermes, tem que adubar lá, Marcelo, comprar os adubos, alguém, porque às vezes o outro está tão corrido lá com a lavoura, com isso, com aquilo, que passa batido. Pô, você tem, às vezes, enfim, aconteceu, o ano passado a gente está jogando gesso, que era para ter jogado há um ano atrás, o Emerson está jogando hoje lá.
Enfim, vai indo até dezembro, porque que é onde fecha o ano, né? Então, ou seja, começou aqui em novembro, em janeiro, e vai até dezembro, o mês a mês das atividades prioritárias, no caso do Roberto, na fazenda estudantil. Certo? É isso? Ótimo. Beleza, então. Então agora é com vocês. Já Mais um. Para gastar nessa sala. Em janeiro, ele já está planejando, tem que arrumar aquela cerca, tem que arrumar aquele bebedouro, enfim. Então, aí a gente fez, o Ana apresenta a descrição das... Aí, por exemplo, no caso a gente fez o seguinte: o que é o gado em pastejo de águas a cada 15 dias? Né? Igual o Rodrigo falou, tem lá metas que são diárias, semestrais e mensais. Então lá, o planejamento é gado em pastejo de água. O que tinha que fazer? Elaborar previamente a lotação de cada piquete, baseado no histórico, mais análise de solo. Executar um primeiro corte rápido, com lotes grandes, com o pasto ainda abaixo da altura, para incentivar o perfil das plantas. Alocar os lotes definitivos com o primeiro piquete um pouco abaixo da altura ideal, para que o segundo do pastejo alternado, caso fosse alternado, não passe da altura ideal de entrada, né? Então aqui, enfim, aqui aqui é a descrição. Ó, o planejamento é o pastejo de águas, e aqui no caso Roberto, vamos fazer o seguinte: você dá o primeiro corte, lote alto, planta ainda abaixo, um corte só para dar perfil, tira o gado, espera vir, e aí ele entra. E lembrando que se ele vai ficar alternando em dois, ele não pode esperar que o primeiro fique na altura ideal para ele entrar no segundo, assim, tecnicamente falando, mas para entender o conceito de como foi feito. Deixa eu só complementar uma coisa. Aqui, gente, na outra planilha, lá, Pecuária 2080, aqui são duas ferramentas que elas têm sinergia e elas falam uma com as outras, né? Então, o 80-20, o que é? Qual que é meu foco? Qual que é a minha prioridade? Quais são as minhas prioridades, né? E aí, depois, como é que eu faço para eu me manter nesse foco, saber que eu estou indo para o caminho certo, que é através da checagem. Então, aqui é uma mistura. Na outra planilha, os 80-20, e aqui já seria o PDCA, que nós vamos falar amanhã. Isso. Mas que é um pouco parecido com o que o Rodrigo falou, que é o do planejar, você checar, se deu certo, continua, se não deu, replaneja. Né? Então aqui, quer dizer, são duas ferramentas para a gente não sair do foco. E aqui hoje a tarefa é fazer só o 80-20, certo? Nós não vamos entrar no... Mas assim, seguindo, aí você veja que fevereiro ainda é águas, é a mesma função. O cara tá lá, preciso meter peso no gado com lotação alta. Então gado em pastejo de águas, manejo de altura, entrada e saída, e a gestão da nutrição. Por que não tem mais a elaboração de orçamento? Porque ele tem que ter entregue já isso aqui. Em janeiro ele tem que falar: olha, eu tenho que fazer a cerca tal, o bebedouro tal, já fiz o orçamento, isso aqui vai gastar 100 mil. Isso aqui já vai vir para nós para planejar a próxima safra, que começa dia 1º de abril. Tá certo? Aí a gente entra em março, ó, é a mesma coisa, os dois primeiros. Aí ele começa aqui, ó, gestão da nutrição, transição para a ração. O senhor sabe bem, de março em diante, o gado vai saindo de uma nutrição linha branca, baixo consumo, para entrar numa ração. Putz, se vai começar a comer esse negócio em abril, ele já tem que estar em março com isso preparado. Quer dizer, tem inclusive a descrição que é aqui. Quer ver? Vamos ver se tem isso aqui. No caso aqui não está. No caso aqui a gente não tem exatamente o que é. Mas enfim, aqui o que o Roberto tem que fazer. Em março, ele já tem que saber quantos animais ele tem, quantos quilos de ração vai comer por dia. Ele já tem que comunicar aqui para o escritório central que o Júnior tem que produzir essa ração, planejar um caminhão para levar lá, para no começo de abril essa ração já estar lá, né? Aí aqui em abril ele começa planejamento e entrada de gado empalhado, né? Então aí tem, nesse caso aqui, tem inclusive a descrição. O que ele tem que fazer? Ele tem que estar alinhado com o Emerson, que esse gado vai começar a entrar nas palhadas. Aí ele tem que estar
Olha lá, planejar divisão, lotação dos talhões, que é onde foi a soja, plantou um capim, vai começar a chegar esses animais para umas áreas de integração. Aí a gente definiu aqui, ó, talhões de bom estande, plantados cedo, com previsões de receber mais chuvas, fazer mais divisão. Porque não adianta você querer também piquetar o pasto, você vai botar lá, não vai chover mais, o capim vai brotar. Mas então aqui, aí também não adianta falar que ele piquetar a fazenda inteira, é muito grande, o cara vai ficar, na hora que ele acabar de fazer a cerca, já tem que arrancar para plantar soja de novo. Então tem um racional por trás de onde fazer cerca e por que fazer mais divisão, né? Ainda inclusive tem lá, dar um corte rápido com altura na casa de 25 a 30 centímetros visando o rebrote, tá? Então assim, aqui é mais o PDCA, mas para a gente aí pegando o raciocínio. Talhões plantados mais tarde, sem previsão de novas chuvas, entrar com altura de 25 a 30 centímetros, porque, não vai chover mais, deixa esse capim crescer um pouco, você tem estoque para secar dentro. Tá? Aí você pega maio. Maio, a gente começa a comprar gado. Então faz parte dos 20, o cara tem que estar atento em receber esse gado. Dentro de receber esse gado, é ver se todo gado veio marcado, se as notas estão corretas, se o financeiro recebeu, o júnior recebeu as notas, para fazer a planilha de controle de compra de gado, para que chegue na Fernanda, para que a gente pague no dia. Ou seja, chega tudo lá nele. Então maio começa, entre uma atividade importante da rotina do Roberto, no caso, que é o recebimento do gado. Maio também tem a vacinação. Vacina maio e novembro, né? Novembro. Mas tem a vacinação em maio. Tem a nutrição. Olha só, nutrição. O que tem? Metragem de coxo, distribuição de trato. Tá certo, é uma ração que esse gado vai estar comendo, esse gado que está chegando. O que ele vai comer? Quantos metros de coxo que vai? Então tá aqui, isso faz parte do vinho, porque se o Júnior foi lá, a gente contratou o melhor cara do Brasil para fazer a formulação, compramos os melhores insumos, chegou na hora certa, só que chegou lá, você colocou pouco coxo. Bom, você deu um tiro no pé, né? Porque a comida não vai chegar na boca do animal. Então, faz parte aí a metragem de coxo / distribuição de trato. Um problema sério que a gente tinha lá, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar, é que, e foi muito erro meu mesmo isso, que era muito custosa a operação automotiva. Então eu falei, Roberto, você tem que me ajudar a ter ideias, cara, tipo, por que a gente gasta tanto? A gente distribuía sal de caminhão, a gente distribui, não é? O Emerson chegou a pegar uma parte, era um caminhão Scania, levando sal nos pastos, a gente comprou os containers, tudo ideia deles, compramos containers de plástico, o trator leva uma vez por semana, não sei se é o trator exatamente como que é, depois vai de moto, certo, Emerson? Leva pro Muque, né? Leva pro caminhão Muque uma vez, mas o Muque ia... semana, né? Só que ele ia todo dia o caminhão Muque, cara. Sabe quando que a gente percebeu? Tá fechando os orçamentos do automotivo, acabou a safra de gado, gastamos 100 mil reais para arrumar o caminhão. Cara, faz nenhum sentido. Então, entrou como função dele a otimização do gasto com o automotivo. Isso foi conversado com ele. Roberto, cara, me ajuda nisso, tem ideias aí, o que a gente faz para melhorar? E transição pasto para palhada. Maio continua o processo de saindo ainda esse pasto de águas para as palhadas. Enfim, vai seguindo mês a mês, né? Tá vendo? Cada mês tem uma atividade. Aqui em julho tem planejamento e início de sequestro, que é onde as palhadas de soja começam a acabar e a gente vai levar os animais para um sequestro em algum lugar para que eles comam uma ração e acabem de passar a seca. Né? Aqui, aí tem planejamento de traços culturais, roçado, adubação, enfim, está aqui desenhadinho, mês a mês. E isso não quer dizer que ele não tenha que cuidar, por exemplo, da traia de andar nos animais, mas é uma atividade que não é isso que vai entregar o resultado, né? Mas aqui então está aqui as funções principais. Por exemplo, início de adubação, não é ele que vai adubar os pastos, é a equipe do Marcelo. Só que assim, cara, é importante que o cara
que vai pôr o gado em cima, chegou Hermes, tem que adubar lá, ô Marcelo, compraram os adubos, alguém, porque às vezes o outro está tão corrido lá com a lavoura, com isso, com aquilo, que passa batido. Putz, tem, às vezes, enfim, aconteceu. O ano passado a gente está jogando gesso, que era para ter jogado há um ano atrás, o Emerson está jogando hoje lá. Enfim, vai indo até dezembro, porque é onde fecha o ano, né? Então, ou seja, começou aqui em novembro, em janeiro, e vai até dezembro, o mês a mês das atividades prioritárias, no caso do Roberto, na fazenda produtiva. Certo? É isso? Beleza, então. Então agora é com vocês. Já você vai ter energia para pensar sobre outras coisas. Dá até uma tranquilidade, assim. Aquela sensação de está aqui e agora é só seguir. Boa tarde, gente. O último depoimento. A gente mostrou pronto, né? A gente ficou. Você fez comigo, né, amor? Ficamos umas 2 horas sentados. Parece básico, e vocês vão ver a hora que vocês forem fazer o de vocês, dos outros. Mas, cara, mas isso é tão importante mesmo, isso vai. Porque para ter essa visão, tem que conseguir desdobrar se aquilo lá vai de fato ajudar no resultado almejado. E o objetivo nós vamos fazer os 80-20, hoje e amanhã. E aí o PDCA, depois aí cada diretor vai fazer com vocês, lá na fazenda, Sim. esse é o próximo passo. E o pessoal da administrativa vai fazer comigo. Bom, o meu 80-20 eu coloquei só já direto no slide aqui, porque são ações que se repetem praticamente no período todo, no mês todo, então eu não fiz mês a mês. Então está lá no campo das ações, que representam 20%, os resultados que são 80%, e os pontos de atenção que são 20%. Então, a primeira prioridade, gestão do fluxo de caixa e endividamento, né, cuja o resultado que se espera com isso é expressar com o máximo de exatidão e antecedência possível a posição de liquidez financeira e também disponibilidade de caixa da empresa para tomada de decisões mais assertivas. Então, essa gestão tem como primeiro resultado, como uma primeira espera, uma primeira expectativa dela, esse resultado. E o ponto de atenção aí nesse processo, óbvio que terão mais outros, mas o que eu julguei mais importante é que isso não é algo distante. Né? A posição de fluxo de caixa ela se altera em função da dinâmica das operações. Então a gente tem que estar bastante atento a esse tipo de coisa. Uma segunda ação importante é a gestão dos processos e do orçamento administrativo. Qual que é o resultado que se espera com isso? Garantir o suporte às decisões e o alinhamento com a estratégia da empresa e também conformidade com a legislação de regência das operações. Então, todos os processos administrativos, a gente espera que, em eles sendo cuidados adequadamente, eles gerem esse resultado. Pontos de atenção, no caso dos processos, seria evitar os retrabalhos, né? E no caso do orçamento, evitar aí o estouro dos gastos que foram previstos. E por fim, outra atividade que para mim é fundamental é a gestão de pessoas. O que se espera com isso? Pelo menos é o que eu espero. Buscar que elas estejam motivadas e preparadas para atuar com excelência. E o ponto de atenção nesse caso aí seria o foco na comunicação. Certo? Então esse é o meu. E eu fiz aqui o PDCA também de uma dessas ações aqui que eu gostaria de apresentar para vocês também se familiarizarem com isso, né? Caso da gestão de fluxo de caixa, né? Que é o planejamento. Eu vou planejar a gestão de fluxo de caixa. Como é que a gente faria isso de maneira mais macro? Elaborar os planos de recebimento de gastos a partir do orçamento aprovado, montar o plano de financiamento do orçamento, o plano de captações, né? Controlar o endividamento de modo a que ele se situe dentro dos limites previamente estabelecidos, garantir o nível mínimo de liquidez e produzir relatórios de controle e apresentação do acompanhamento e análise sempre o orçado e realizado nos planos de recebimento, de gastos, de financiamento e também de endividamento. As checagens que a gente faria nisso, o acompanhamento periódico, né, das possíveis, prováveis alterações, né, coloquei possíveis, mas também prováveis, que vão acontecer as alterações, por adições, exclusões, antecipações ou postergações,
de valores, por conta da dinâmica, de novo, das operações e das alterações na estratégia da empresa. Tá? Outro ponto de checagem, verificar periodicamente se o nível de endividamento está situado dentro dos limites estabelecidos e verificar periodicamente com antecedência se o nível mínimo de liquidez também está garantido. Nesse caso aí, havendo distorções, promover no relatório as alterações ocorridas. E na parte de replanejamento, né, alterar mediante aprovação os planos de financiamento e endividamento, caso as alterações ocorridas afetem os níveis de liquidez e de endividamento estabelecidos. É óbvio que isso daí também vai ser, né, a gente vai passar por um processo de discussão, vai ser melhorado, mas a ideia básica do que a gente tem que produzir hoje e amanhã, pelo menos da minha área, seria isso daí. Beleza? Pegando um gancho no que o Patrício falou, o Excel aceita tudo, ficou linda a planilha, né? Mas não abrir ela todo dia, usar, Esse é o desafio. preencher. Regar a árvore todo dia, né? O grande problema disso é disciplina, né? Se autodisciplinar para isso. Mas você já tendo o teu balizador, eu acho que o processo de se autodisciplinar fica mais fácil. Até porque estando escrito, você sabe que a cobrança ela fica mais fácil de acontecer. Né? E esse do Jaca é muito interessante porque ele é umbilicalmente, por algum motivo, claro, falha minha, todos nós, mas por algum motivo, não, vamos fazer o seguinte, vamos abater o gado só em novembro, não em outubro. Cara, tem que comunicar, que como ele vai saber, né? Tinha lá, tem lá um planejamento, nós estamos, acho que 1,4 milhões atrasados. Estamos atrasados, a gente pegou, visou melhores preços, tinha carcaça para explorar, mas tem que chegar nele. Tem que gritar, né? E ontem nós estava olhando, a gente já estava conversando sobre isso. É assim, certinho? Beleza. Acompanhar a execução e não deixar faltar nada para ninguém. Então, com isso nós fizemos a mesma coisa, igual o Arthur mostrou do Roberto. Henrique. Só aumenta um pouquinho ali. Então, gente, tá dando para ver ou vamos aumentar o volume? Aumenta mais. Então, ó, que nem o Arthur passou o do Roberto, aí eu tenho praticamente, fiz mais ou menos do mesmo jeito. Quer dizer, você vê, janeiro. É que o ano agrícola ele é diferente do ano físico, né, do ano civil. Então ele tem coisas que, se você for olhar numa ordem cronológica, ele está um pouco errado, mas como adotamos o ano civil, a coisa vai estar do outro lado. Quer dizer, em janeiro, a operação que a gente tem é grãos, cana está tudo parado, então eu tenho que estar acompanhando o pessoal na parte da gestão. Estamos brigando já, é onde o Arthur falou que já tem que ter recebido boa parte de todas as informações de vocês para a gente estar finalizando o orçamento. Aí você fala, mas você está finalizando o orçamento, já está negociando insumo? Tá. Porque daqui a pouco nós temos plantio de cana, nós temos uma safrinha. Então a gente já começa as negociações para que a gente consiga ter tempo e que chegue tudo no prazo correto em todas as fazendas para que nenhum serviço chegue atrasado. E acompanhando o pacote do orçado do outro ano, você vai ainda acompanhando. E isso você vai indo mês a mês, que nem o Arthur mostrou do Roberto, é mais ou menos a mesma coisa. Fevereiro, nós estamos ainda com grãos, já estamos elaborando o orçamento para ser apresentado em abril, já começamos o plantio de cana, então temos que estar com as coisas preparadas. E aí você vai indo o ano inteiro e no fim, essa que é, o que é a prioridade? É que eu falei no começo, é fazer
fazer a programação com antecedência para que a gente tenha tempo de revisá-las e colocar em prática, e fazer com que todos os produtos cheguem na hora certa, no time certo, porque a agricultura isso é muito importante, não só na agricultura como na pecuária também. Então, o maior esforço, no meu caso é fazer com que tudo esteja na hora certa, no lugar certo. E acompanhando o que aconteceu dentro do orçado que está sendo realizado, se está isso certo ou não. Então, no fim, é isso aí e a gente vai o ano inteiro trabalhando por isso. Mês a mês. Mês a mês. Então, dando emprego você não vai, às vezes você dá no mês você pode arrumar outro, né? Sim. Você pode mexer, né? Mas o que acontece? Isso tem que ser feito nesse mês. Se você tiver tempo, você pode puxar o do mês na frente para deixar pronto. Mas não pode passar desse mês. Porque depois lá na frente vai ter consequências. Porque, queira ou não, isso tudo é uma coisa que é interligada. Nós fazemos um orçamento, dentro do orçamento tem depois a parte do plano de compras. Porque é o plano de compras que vai puxar. Não é o orçamento para ele é uma coisa assim meia... serve até um certo ponto, mas não serve muito. Porque a gente está orçado por mês que nós vamos usar. E nem sempre nós temos que comprar tudo com antecedência. Então é esse que é o rolo nosso. É onde uma coisa é interligada com a outra, quebrou a máquina, tudo que acontece no fim nós temos que fazer um link com o administrativo para ele acertar o nosso fluxo de caixa. Eu acho que o mais era isso. Alguma pergunta? Então vamos. Vocês vão formar um grupo? Então, agora vocês podem formar o grupo, igual do almoço. E a ideia é que vocês acham que meia hora tá bom? Tá. Eu preciso entender. Nosso grupo, o que nós fizemos? Vamos estar um pouco mais ligado à área operacional. Estava eu, Adriano, Emerson, Lagulo, Davi. Nós resolvemos fazer a inspeção do Adriano, porque hoje ele é o gerente operacional aqui da unidade, representa bem o que é a função do Emerson, e enfim, a equipe nossa tem que ser tudo interligado, então ficou legal fazer a dele. E de uma forma bem resumida, o que nós colocamos, que é a ação dele, os 20. Garantir a execução, planejamento ao longo da safra. Por quê? Primeira coisa que vem, vamos pensar na cana. Você fala devagar para ele ter. Garantir a execução. Garantir a execução, planejamento e planejamento ao longo da safra. Garantir a execução do planejamento ao longo da safra. Então, para quê? Para nós ter o resultado do quê? Do plantio. O que nós precisamos ter no plantio hoje? Um plantio sem falha. Então, isso é um dos pontos-chave. Outra coisa que liga isso. Isso aí não vai escrito, tá? Então tem mais. Isso é ação ou resultado? Isso é resultado. Isso daqui é resultado. Pode repetir, por favor? Sim. Desculpe, então. Plantio. Resultado. Aqui eu coloquei de uma forma Ele colocou em tópico. em tópico, entendeu? Então Pra você mim escrever. bota uma Mas coisa, dentro do resultado. Isso. Dentro do bota resultado. uma linha, parágrafo, retorno de parágrafo, outra linha, retorno de parágrafo, outra linha. Mas o plantio. Tá. Plantio, o que nós colocamos? Diminuir as falhas. Plantio. E aí, o que é ele garantir a execução do planejamento ao longo da safra para diminuir essas falhas de plantio? É tudo aquilo que nós já vem planejando. O que é? Nós pegar mudas com a menor sanidade, não está escrito. Isso aí, não é o resultado? É a atenção, né? Desculpa. Assim, não está escrito. Porque o que faz? Faz parte do planejamento. Nós pegar uma muda totalmente sadia, o planejamento que nós fizemos de ter uma muda mais nova, que é fazer a roçagem quando necessário, e etc. Outro tópico, tratos culturais.
que é alterados culturais? Para ele ter um resultado de 80%. Alterados culturais, nada mais nós temos que entrar no momento certo. Ah, tirei a cana, recolhi a palha, eu tenho que entrar fazendo adubação. Ah, tem umidade no solo, vamos fazer a aplicação de herbicida. Aqui eu coloco traços culturais e entrar em lavoura no momento certo. No momento certo, só. Outro ponto, colheita. Aí, para você colocar aí, então o que vai ter? Evitar pisoteio, manobras. O que é manobra lá? Reduzir o custo, consumo de diesel da manobra, perdas durante a colheita. E etc. Não colocamos muita coisa não, certo? Bom, então, de forma assim, parece que é pouco, se nós for começar a descrever tudo que é o resultado das atividades que o Adriano tem que fazer, a lista ali vai aumentando, que aí vai abrindo muito mais coisas. Só nós fizemos de uma maneira reduzida. E aí, atenção, para tudo isso acontecer, é o acompanhamento diário da operação. Mas o que é? Não é só acompanhar, é também medir e saber o que medir. O que você tem de referência para cobrar lá? Está tendo o pisoteio está aceitável? O tempo de manobra é aceitável? Será que nós até fazendo da forma correta, não deveria ser de outra forma? Tratos culturais. Será que aquela máquina está bem regulada? O pulverizador está com a ponta legal, velocidade, etc. Então isso, nós temos, não é só acompanhar, passar lá e ver o que está acontecendo. Não, é realmente esmiuçar, tem que entender e ter a referência para chegar nesses resultados justos. Seria mais ou menos um monitoramento que o Rodrigo falou, né? O monitoramento e o do Adriano, tanto ele, o Hermes, quem está na operação, tem muito esse monitoramento. Por quê? Para ele também passar para os liderados deles. E elas ficar um dia a dia no campo. Como que é? Tem muito monitoramento? Estou te perguntando, você acabou de falar. O que não está aqui? Eu estou no experimento. Uma dúvida que vem nessa uma dúvida mesmo. Estou perguntando porque não sou professor que tem uma dúvida, né? Naquele ação ali, né? Garantir a execução do planejamento ao longo da safra. Isso não é muito abrangente? Assim, o que eu penso nisso? O que eu penso nisso? Eu estava falando até com um grupo ali, eu não entendo disso, então eu vou supor que eu vou fazer a função do Adriano. Eu pego esse papel aqui, para mim, na minha cabeça, assim, ó, se eu ler lá, eu sei o que eu vou fazer amanhã. Aí, garantir a execução do planejamento, a mesma coisa, gerenciar a equipe. Não, o que é garantir a execução do planejamento? Qual que é a ação efetiva? Isso que me preocupa. Será que a gente não deveria ser um pouco mais objetivo nesse negócio? É uma pergunta mesmo, eu quero saber, o que você acha? Talvez a forma do escrito não está adequada, mas porque o que nós pensamos? Nós temos um planejamento geral mês da safra, que é dividido com todos da operação. Vem já pro cara. Já vem pronto. Porque o que manda ali, fora o plantio, nós temos a sequência de colheita para ele. Ó, você vai aqui. Depois disso aqui, vem todo o tratos culturais. O que acontece? Existe um planejamento, talhão por talhão, de tudo que é feito durante o ano safra, vai ser mês a mês. Tem que ser feito. Então, quer dizer, ele tem isso. Esse então, planejamento específico. Porque se ele não tiver a base, que é esse planejamento, ele não está pensando lá na frente, tipo assim, ó, tá certo que eu tenho que fazer herbicida, mas eu tenho que pôr de dia e de noite, eu tenho que colocar 2 turnos. Será que se colocar em planejamento, cronograma, execução do cronograma, acompanhamento do cronograma? Eu fiquei com a mesma dúvida do Rodrigo, que assim, Eu entendi isso. no meu entendimento é o seguinte, eu acho que está bem. Bom, pessoal, a nossa equipe, como o César já começou a falar, são setores que são bem alinhados. Lá nós temos os suprimentos e a parte de estoque. Então a gente decidiu. O RH, desculpa. O RH também. Esqueci.
Ninguém percebe. Então, assim, optamos por fazer a minha. Só que a minha, ela tem 2 pontos. Eu tenho que trabalhar visando a controladoria e também não posso esquecer da contabilidade. Tá? Então, assim, foi como linha, foi nesse raciocínio que a gente elaborou a nossa. Então, da ação dos 2080, a nossa primeira ação, no meu caso aqui, é a reconciliação de contas. Bom, quando a gente fala de reconciliação de contas, o resultado que a gente busca, que seria nos 80, é a segurança dos números que são apresentados nas nossas DF, que são as nossas demonstrações financeiras, que vai para nossos... O que eu coloquei? Só vai me dizer o que eu colocava. É segurança dos números. Depois, pode puder também a confiabilidade das informações a serem prestadas. Na atenção? Não, no segundo item dos 80. Desculpa, gente. Confiabilidade das informações a serem prestadas. Que no caso são com nossos bancos, nossos parceiros. Tá? E qual que é a atenção em relação a tanto a segurança dos números e a confiabilidade? No nosso caso, é o estabelecimento de prazo de entrega, que para nós, o nosso ciclo é curto. Apesar de a gente ter um exercício social de 12 meses, mas os nossos fechamentos são mensais. Então, a atenção primeira é o estabelecimento dos prazos e a segunda atenção é o acompanhamento da execução desses prazos. Estabelecimento de prazo de entrega. Mas é o acompanhamento dos prazos de entrega. Quando a gente fala de reconciliação de contas, só explicando um pouco, a gente está falando desde o contas a pagar, do contas a receber, do nosso financeiro, por si só das aplicações, estoque, a gente passa aí um pouco no ativo biológico. Então, assim, o número que, quando ele é finalizado, a gente entende que todos os setores envolvidos às suas devidas contas, de fato, olharam e conferiram. Então, é o que nos traz a segurança. E a gente tem os nossos métodos baseado em lei que a gente tem que cumprir. Que hoje a gente utiliza base nos nossos CPCs. Tá? Então, só para vocês entenderem o que é isso. O que é CPC? CPCs é o órgão que regulamenta as normas de contabilidade. É tipo Comitê de pronunciamento contábil. Comitê de pronunciamento contábil. Permite como se fosse uma norma que a contabilidade precisa seguir. Não tem força de lei. Eu sei, você até bem eles têm no modelo europeu e tal, né? Isso aí. O CPC existe para fazer essa tradução. Certo? Bom, segunda ação da nota. De todas as coisas que você faz, por que você elegeu essa como mais importante e não outra? Então tem mais duas. Tem mais duas. Então o fato de essa ser a primeira não significa que é a mais importante. Não, ela é a primeira para poder gerar as outras demais que são as mais importantes também. Ou seja, assim, ela É porque se não tivesse a avaliação, todas as outras duas que Não faz a gente sentido. colocou não teriam como Vocês não sabem. É a Contabilidade é a primeira. É importante. Essa é a importante. É o foco. A segunda é a análise do fechamento de contas. Análise, vou tirar esse segundo. Análise do fechamento de contas. Bom, o resultado que a gente busca nessa análise. Vamos prestar atenção aqui, ó. Pode entrar? Bom, aqui na análise de fechamento de custo, o resultado que a gente busca nos 80 é a entrega do resultado para os gestores de cada operação. Peraí, aqui é entrega. Dos resultados realizados para os gestores de cada operação. Explicando um pouquinho disso aqui, o que a gente entende? Quando a gente fala de fechamento de custo, aqui está contemplado toda a parte de consumo, são todas as baixas, aplicações, tanto direto como indireto, direto na operação. Então, ou seja, quando a gente fala que a entrega dos resultados
do realizado para cada operação, entende que cada gestor cumpriu com o seu cronograma. Ou seja, se lá ele estabeleceu que tinha que tratar, se então um período de colheita, de plantio, quando a gente passa esse número aqui, ele olha e fala, não, beleza, tudo que eu planejei, eu executei e realizei. Então, esse é o fechamento da contabilidade de custo. Então, qual que é a atenção disso? É o acompanhamento das atividades realizadas de frente com o que foi planejado, que é o que a gente colocou como atenção. É o acompanhamento das atividades realizadas de frente com o que foi planejado. Acompanhamento das atividades realizadas comparando com o que foi planejado. Comparado com o que foi planejado. Ou seja, o que acontece? A gente, hoje, diretamente com os gestores, principalmente o César, o Júnior, que estão mais ligados hoje comigo, quando a gente fecha a contabilidade de custo, eu sento com eles e falo, ó, teu trato fechou em tanto, teu plantio fechou em tanto, e colheita fechou em tanto. Ah, tem um pouquinho, um vestígio aqui de alguma coisa de trás de soja. De repente o César fala, não tem nada de soja nessa unidade. Então o que a gente entende? Que algum processo nessa operação foi feito errado. Então nesse momento a gente detecta isso aí, volta para trás, corrige na raiz e volta para o fechamento. Então por isso que a gente fala análise do fechamento. Analisou, Cláudia, está liberada, Cláudia já é responsável do fechamento. Aí o fechamento é realizado e executado. Certo? E por último, o fechamento do orçamento. Terceira ação. Qual que é o resultado disso aí, no caso seria os 80? É a comparação do realizado versus o orçado e os motivos da diferença casual. O que significa isso? Que aí, no caso, seria uma explicação bem simples. De tudo isso que aconteceu acima disso, fez frente como foi planejado no início. No início do exercício. Bom, o que eu quero dizer com isso? Cada gestor ele recebe o seu valor para ser gasto durante essa safra, determinado período. E nesse fechamento a gente consegue ver se tudo o que está planejado mensalmente está sendo executado ou não. E o que acontece no caso da atenção que a gente chama para esse ponto? Seria o monitoramento desses eventos previstos e, havendo alguma divergência, seja possível tomar as decisões necessárias. Havendo divergências, tomar ações corretivas. Isso. Um exemplo clássico disso daqui. Nós estamos em setembro, um período de muita seca e não choveu quase nada. Qual que é um evento que a gente já consegue enxergar? Se não chover, o que vai acontecer? Vai antecipar a reforma das máquinas. Antecipando a reforma das máquinas, o que acontece no nosso orçamento com o fluxo? Estavam previsto gastar em dezembro. Ó, já em outubro já vai ter reforma de máquina. Entendeu? Então, com isso, a gente consegue identificar essas ações. Você consegue identificar para nós? Não, isso ainda não está no radar. Entendeu? Então, seria um exemplo clássico dessa questão dessa ação, né? Do fechamento de orçamento que a gente está fazendo. Esse aí seria foi o monitoramento sobre manobras e operação de máquinas e transportes. O que é o resultado disso? Evitar pisoteio. Aí você pode pôr entre parênteses prolongando longevidade canavial, produção e o aumento da eficiência da operação. Prolongando o longevidade canavial, mais. E aumento, não aumento, né, mas manter mais produtividade. Pode ser? Pode. E o aumento da eficiência da operação. Com esse aumento da eficiência da operação, você vai aumentar o tempo disponível de máquinas e transporte para a operação do produto. Portanto, maior eficiência do nosso parque. Bom,
Uma atenção nessa ação aí é o ponto de transferência, a logística do ponto de transferência, o ponto de transbordamento. Ele influencia muito nesse rendimento, nessa eficiência dos maquinários. Logística do ponto de transbordamento. Isso. Outra ação, já é o segundo tópico aí. Monitorar o transporte da usina para a lavoura, transporte de caminhão. Falta a da mão. Então seria monitorar. Transporte de carga. Não, mas quando você fala monitorar, dá a entender que ele vai acompanhar o caminhão. Então, assim, Então troca a palavra. Monitorar a chegada. Monitorar a cadência de chegada de caminhões. Melhorou a descrição. Chegada de caminhões para efetuar o transporte da cana. Isso. Usina, certo? Certo. O resultado disso é não parar a colheita por falta de transporte. Ponto de atenção é se uma usina parar, nós temos aqui no caso 3 usinas que abastecem a gente. Então você pede auxílio para as outras usinas. Pitangueiras ou a Biocep, não somente a Tex. Tem 3 opções. Terceiro tópico. Acompanhamento de manutenção e parada de máquinas por quebra. O que é o resultado disso? Tomar a providência necessária para aumentar o tempo de disponibilidade da máquina. O resultado não seria melhorar o tempo disponível da máquina? Melhorar o tempo disponível da máquina. Pode ser. Fica melhor a alocação das palavras. Disponibilidade da máquina, certo? Isso. Esse é o resultado, né? Isso. Um ponto de atenção. Um ponto de atenção é comunicação constante com o encarregado da manutenção. No caso aqui é o Rodrigo Cabeça. Tem um monte de resultado aqui dentro disso Encarregado da manutenção. Disponibilidade, disponibilidade da máquina. Ele é disponível, estar disponível, né? Aí, nós colocamos uma sugestão. Nem esse é o tema da piada, uma sugestão, cara, mas nós colocamos porque nós vimos que é uma coisa que eles estão perdendo muito tempo no dia a dia deles e deixando de exercer a função deles. O que é isso? Os líderes hoje, principalmente aqui na Pondada, eles fazem a troca dos oristas, que é o pessoal que dá hora no maquinário. Então eles perdem muito tempo deslocando. Quando nós estamos com a frente dividida em 2 setores, eles pegam os oristas, saem de um lugar, vai no outro, volta no outro. Com isso eles perdem muito tempo fazendo essa função e deixando de fazer a função que é realmente a deles, que é fazer essas 3 atividades. Então eles estão perdendo a eficiência deles, ficando focados nessa questão de troca de orista. Peraí, então, deixa eu só anotar aqui, gente. Isso seria Sugestão. isso para a gente encontrar uma solução para melhorar. melhorar Mas isso. Nós já vamos. Já falou. Conforme for amanhã, nós já vamos pôr uma estratégia. Só para entender, então por exemplo, o Paulo Henrique, ele na hora. Não. Ele leva o O pessoal. que acontece? O Neno pega o operador e vai levar na colhedora, deixa lá, pega o que estava e leva para o cara almoçar. Que ele tem que almoçar na área de vivência pelas normas. Então ele perde muito tempo. Leva um para uma, leva para outra. Primeiro que eu fiz, É do Júnior aqui. Vamos lá. do Juninho que nós fizemos a pecuária junto, fizemos eu, o Ronaldo, o Juninho, o mais novinho lá, o Jaiminho, o Iano, o Gelson e o Sérgio lá. Então, nós fez. Aí o Gilmar também. Aí eu, né? Lógico, né? Como eu sou
Ele só vem falar, né? Da pecuária, como a gente vê com a Baldalha, a matriz, a gente fez projeto da matriz de hoje. Então a gente vai começar com o orçamento, acompanhar o orçamento na ação. No resultado, a gente colocou verificar se o orçamento está dentro do previsto. E também, quando você vai estourar ter a justificativa, né? Também. E no atenção, a gente colocou. A gente colocou, você fazer abaixo bem com exatidão. E colocar antecipação e postergação da receita. Aí segundo lá na ação, entregar um movimento de gado. Resultado: atualização dos rebanhos das fazendas. E aí depois também nessa também. Manutenção ou aqui? No resultado. Atualização do valor justo também. Isso. Na atenção a gente colocou cumprir as datas devido aos fechamentos. Posso te ligar uma noite? Aí a gente vai na ação de novo. Eu faço um pouco mais. Não tá. Utilização de formas da produção. Obrigado. Isso. Resultado: visar o melhor GMD para cada categoria de gado. Na atenção, a gente colocou conferência para não enviar nenhum produto errado para cada categoria de gado, caso fosse errado. Essa a gente fez bem resumido mesmo. Bom, Esse rapaz, ele é contábil. o Júnior, ele ajuda muito. O Júnior ele tem uma função corporativa, ele ajuda com todo o planejamento e controle de todas as propriedades. E dá um suporte para todas as Todas as propriedades, ele e o Juliano. E também eles tocam junto com o Jaime essa propriedade aqui. Por que não tem nada de pasto aí? Porque a gente só resumiu. Aí amanhã, na hora que for o individual de cada um, mas você vai ver. Mas, pois é, mas Mas a pergunta continua tendo relevância. Por que isso não é considerado uma coisa? Olha mesmo, ele não olha pasto. Quem olha pasto. Assim, ele até, mas quem olha o limite do pasto dessa propriedade. Peraí, quem que é? Mas é o seu. Meu chefe tá ficando vermelho já. Ele fica tenso por mim. Chefe, é um grandinho. Não dá problema de defender, Gabi. Não é de nada, ele tá com o coração ali. Ali é o vermelho ali. Olha lá, tá vermelhinho já. Vamos pegar a firma então. Nossa, que Quem é o Frank? Quem é o Frank? Ah, aquele vermelho lá. Não era o Franco pra me apresentar? é a pessoa personagem. Vamos lá então. Vamos lá. Bom, o primeiro tópico da nossa ação 20 é o nosso livro caixa do produtor rural. O livro caixa é exclusivo. O que eu coloco? Livro caixa do produtor rural. Livro caixa, produtor rural. Ele é exclusivo pro CAPD, pro dia da 10, que a gente faz só pro CPF do Marcelo. Não muda a marcha, não, pode fazer.
E o resultado do 80/20 do livro caixa é para preparação do imposto de renda dos sócios, que no caso é 60, 40, 40. Isso reflete diretamente no imposto deles. A atenção que a gente tem nessa ação é a conferência das despesas, das notas fiscais, a verificação para a auditoria. Porque no caso a gente tem que entregar no imposto de renda todo ano, no CPF do Marcelo, do Arthur e da Ana. Esse ano, exclusive, se tudo der certo, a Receita liberar o layout, a gente tem que chegar na receita de 7,2 milhões por sócio. Então, nossa receita total esse ano do CAPD tem que beirar aí os 22 milhões. Se a pecuária entregar mais 4, 5 milhões, a gente tem que entregar igualzinho para vocês. Eu quero chegar, vai me fala. Vou te cobrar, viu, Marco? Tomate também tá vendendo aí, a gente bate, hein? Falar é fácil, não vai entregar, né? Quero terminar com o retinho. Tá gravado, viu, Marco? Filma ele lá, filho. É, olha lá. Tem a cara dele lá. Notas fiscais para revisão da auditoria. Notas fiscais para a revisão da auditoria. Das notas fiscais e despesas. Para a revisão da auditoria. Bom, no segundo ponto. Conferência de organização das notas fiscais de receitas e despesas. Embora eu vou à conferência, isso foi meio que automático, que eu faço por mês, né? Muda a marcha muito, vai devagar. Minha cabeça não assim. Conferência de organização das receitas. Das notas fiscais e Francisco fica receitas vermelha. para a revisão de diretoria. Da auditoria. Tá certo. Não, conferência e organização das notas fiscais de despesas e receitas para a revisão da auditoria. Agora sim. O segundo ponto nosso, que a gente tem atividade o ano todo e é super importante, é a nota fiscal eletrônica, que ele reflete em todas as empresas do grupo. Tanto que a APD, isso é a nossa ação 20, nota fiscal eletrônica. Nosso resultado 80, que seria as emissões de nota, é do grupo APD, CAPD, São João e São Jorge. Mas é que eu escrevo. Exatamente isso que eu acabei. Emissão de notas. Secretário, tá difícil aí. Mas ela fala de empresa mais correta. Não, tá difícil aqui. Calma, baixa, vamos mais devagar. Emissão de notas do grupo. E aí a atenção? É a fiscalização. Porque se a gente emitir qualquer coisa errada, a gente cai na receita e tem multa, né? Então vem tudo pra gente. Se não cair hoje, cai daqui 5 anos. Nosso terceiro ponto é a apuração e recolhimento de impostos. A ação de Apuração e recolhimento de impostos. O resultado 80 é o de acordo com a legislação fiscal. O resultado 80 é de acordo com a legislação fiscal. Na intenção eu coloquei a intenção foi colocar essa frase porque eu recolho de todos os tipos. Então, tipo, retido, sobre faturamento, venda. O resultado não seria estar de acordo com a legislação? Realmente. Ah, de acordo. De quer acordo. dizer, estar de acordo. Entendi. Não, de acordo, pelo que eu entendi, é isso, né? Estar de acordo, estar conforme. Eu entendi. Conforme, estar conforme, em conformidade. Nem conformidade. Legislação. Agora eu entendi. Conformidade com a legislação Perfeito. Senão vai gerar juros e multas, vai ficar dentro do prazo e barrar a CNT. A gente não pode. A atenção disso não seria ficar atento com as normas fiscais? Isso eu acho que é uma atenção. Seria. A pergunta Mas- é como que você faz essa apuração e recolhimento dos impostos? Como que você faz isso? Mediante nota. Você pega todas as notas. Isso. Se a nota não chega, A gente arruma ela. Hoje a gente tem que ter um controle. Não, Há uns arruma 2 anos tudo. atrás a gente não tinha isso. Hoje a gente tem, então a gente tem que ter essa conferência. A gente confere Hoje nós todos os sabemos analistas. que qualquer nota fiscal que foi emitida contra o CPF e CNPJ do grupo, a gente porque
Se não chegou na mão dela, não pode falar, não recolhi porque não chegou. Ela tem como Não tem erro. como consultar isso. Então ela tem que saber a legislação fiscal para poder fazer os procedimentos. legislação fiscal, né? Então fique a atenção. Mais dificuldade mais em captar Pra mim seria os juros e as multas que eu poderia recolher fora do prazo. Mas se eu eu não tivesse acompanhamento atenção, da legislação Essa é a consequência. A atenção que você tem que ter é saber a legislação para saber o que você vai fazer com cada um. Porque tem nome que a gente não recolhe. Vou colocar saber a legislação visando evitar multas e Isso. Evitar multas, juros e tratamento de certidões. hoje, o trabalho de vocês, esse exercício, essa atividade que a gente fez. Mas eu só quero fazer uma observação aí do que foi apresentado. Tem um recurso que é único em todas as áreas, em todas as atividades, em que nenhum grupo falou. Qual vocês acham? Estou entendendo que vocês fazem tudo isso sozinhos. Podemos demitir o resto. Ou não? Dependendo do trabalho e da pessoa, né? Do companheirismo, principalmente da comunicação. E as pessoas são importantes ou não? Bicho é essencial, pelo menos para mim, no meu setor, né? Recursos humanos, igual eu falei, os líderes, nossa, eles me ajudam bastante a concluir o meu serviço. Sem eles estando junto comigo, eu não consigo fechar. Então eu agradeço a eles, porque meu serviço eu dependo da informação deles. O Adriano passa a escala, trocou alguém, Jéssica, anota ali tal dia, fulano foi pra noite, porque eu preciso andar junto com eles, dia a dia no ponto. Para chegar a dar 31, no máximo dia 2 ou 3 está tudo fechado. Aqui na APD, né? Porque as outras unidades ainda não estão ainda completando, mas isso para mim é essencial. Comunicação, os funcionários comunicam diretamente, tem algum questionamento, alguma ideia eles passam. Então, para mim, é 100%. E mesmo a execução, vocês acham que as pessoas que não estão aqui estão em algum lugar aí dos 20, que ajuda a chegar nos 80? Com certeza. E por que será que ninguém falou? Ok, então, se é com certeza, por que não estava lá? Mas eu acho que estava. Peraí, peraí só um pouquinho. Por que não estava lá assim? Desenvolver pessoas, explicitamente. Ah, tá. Peraí, aí foi colocado no início para todos que era para puxar de cada um. Certo? Vocês não são os líderes? Sim, mas peraí, nós puxamos tudo. Aí, inclusive, o que eu queria para entender, cada um aqui foi puxado de um departamento e, inclusive, nós que estávamos com o suprimento, com a contabilidade, com o RH, nós colocamos da contabilidade que estava englobando todos os departamentos. Quantas pessoas você tem por aqui? Eu tenho 5. Também. Por que não estava, então, ou se tivéssemos escolhido você como 80-20, você lembraria ou não, seja honesto, de colocar entre as coisas 80-20, pessoas, desenvolver pessoas, deliberadamente desenvolver pessoas. Então assim, é verdade que parece que esse assunto pessoas, ele fica sobrevoando, né? Mas ele fica sobrevoando sem forma e sem peso. Falar de pessoas é óbvio para todo mundo, mas quem de fato senta com alguém, né? Vou pegar, Elielson, eu vou pegar o teu exemplo, mas não é por outra razão que não falar como isso é desafiador. Como é desafiador, é fácil ou não sentar com, por exemplo, o Eduardo e fazer uma avaliação. Cara, teu desempenho está bacana, você tem que melhorar isso, você tem que fazer aquilo outro. Vamos fazer isso essa semana para você ganhar essa experiência. Isso é algo fácil ou difícil? Para mim está fácil. Está fácil hoje. Mas tornou-se fácil por quê? Porque vem trabalhando. A gente vem conversando a respeito disso. Então assim, esse assunto ele não é trivial.
que a Ana está falando é uma coisa assim, vital. Vocês são líderes. Pessoas precisam ocupar um lugar importante na agenda de vocês. Formação de gente precisa ocupar um lugar importante na agenda de vocês. Né? Eu acho que o que acontece, posso falar? O que acontece é, lembra daquele efeito que eu falei lá, que eu fiz uma palestra, meu pai estava, e que as pessoas estão falando de frigorífico, e ninguém fez a alocação com pessoas. É que a gente às vezes trata as pessoas com essa relação no dia a dia. Então, eu entendo que ali, intrinsecamente, só tem gente, né? Até um colocou lá, bem lembrado. A atenção era com pessoas, né? Era primeiro ali. A atenção do Adriano. Exatamente. Monitorar a equipe. Mas eu acho que a questão exata é que é tratar pessoas como sendo realmente uma técnica e usar isso como sendo uma prioridade e determinar que dentre as minhas funções como líder está em desenvolver as pessoas que estão abaixo de mim a ponto de elas ficarem no meu lugar quando eu tiver que mudar de patamar. É isso que você está fazendo, né? E isso existe uma maneira de fazer, existem técnicas para isso e tem como medir isso através de feedbacks, de relação de entregas e tudo mais. Acho que o que a Ana colocou muito bem, que eu também senti falta disso, não tem pessoas envolvidas diretamente, é que realmente não tem, mas por que isso acontece normalmente? Porque a gente trata isso não como uma ciência, e a gente trata isso não como uma técnica, uma coisa de relação. E ser bom de gente é entender que existe uma técnica. Você já ouviu falar de coaching? Já ouviu falar de coaching alguma vez? Eu, um dia, falando de coach, eu achei que fui lá fazer um curso de coach. Então eu sou coach profissional, diz eles lá, me deram um diploma. O que eu aprendi lá? Que aquilo lá simplesmente é um cara que tem uma sequência de técnicas que ele pode utilizar e ele aprende a implementar aquilo. Ele faz perguntas, você dá a resposta e ele vai ajudando aquilo. Então é uma técnica, isso é uma técnica. A psicologia estuda muitas vezes a psicologia comportamental, gerencial, acho que é gerencial falando, não é ser bem comportamental. Ela estuda isso, a relação que existe. Então, o que acho que a Ana quis colocar, e muito bem, é que a gente precisa tratar isso como uma técnica. Então, ali deveria, em algum lugar, sim, dentro dos líderes, ter alguma coisa relacionada a pessoas. Até porque tudo que vocês fazem é através das pessoas. Né? A coisa só acontece porque vocês têm 400 colaboradores que estão representados aqui por quantas pessoas? 40, 30? Quantas pessoas tem? Acho umas 35. Então, ali tem pelo menos, para cada um tem 10. Né? Eu acho que é isso que efetivamente a gente tem que prestar um pouco mais acho que é atenção. isso. E assim, eu estava falando isso com o Rodrigo antes de falar para vocês, mas isso eu puxo um pouco para a gente, porque são atitudes novas que a gente está tomando, como eventos como esse, o outro de fevereiro. Quer dizer, de fato, a gente nunca incorporou no sentido de dar forma, igual a gente pega no pé lá da colhedora, tem que ter eficiência aqui, tem que ter eficiência. Quer dizer, isso já é alguma coisa que a gente vem há mais tempo, mas essa gestão de pessoas é algo novo. Quando o Rodrigo falou lá, a questão de recrutamento, que vergonha, qual que é o nosso? Qual que é o nosso, Alírio? Não temos processo de recrutamento. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para fazer, a gente está engatinhando nisso. Só que a gente precisa ter a consciência que existe e que a gente quer chegar lá, né? E que são importantes. E essas ferramentas aqui é levar para o pessoal. Quer dizer, aquele compromisso que vocês assumiram hoje de manhã é vocês pensarem de uma maneira de levar lá para a fazenda de vocês, fazer reuniãozinha, não sei se semanal, mensal. Então, é importante. É o que vocês estão fazendo aqui. É, mas eles precisam... E o conselho está passando para o segundo nível e vocês esperam que o segundo nível passe para o terceiro. Exatamente. A equipe de vocês pode ser treinada da mesma forma que vocês aqui. Vocês podem desenvolver esse tipo de reunião para a equipe de vocês. Sim, a ideia porque vocês estão dando exemplo, né? Exatamente. O exemplo tem que ser para baixo, um pouco da maneira, né? E é isso que é legal. Eu vou dar um depoimento em relação a isso. Eu posso falar uma coisa importante para mim? Eu já participei de um monte de coisa, assim, nessa vida minha de consultor, assim, de reunião de equipe e essas coisas. Várias, inúmeras delas. E já vi grupos empenhados assim, a fazer a coisa certa, né? A dar certo, empenhados a dar certo. Agora eu vou falar, isso até me emociona. Nunca participei de um negócio como esse na minha vida profissional. Nunca participei. Não que com a qualidade técnica, estou dizendo, mas com a interação dos donos, dos líderes, a intenção e a energia
positiva que vocês passam é algo impressionante. Parece que não, mas eu sinto isso aí. Quando eu estou dando uma palestra falando, eu sinto a energia ruim ou boa. Eu pelo menos tenho essa sensação. E aqui o ambiente é extraordinário, extraordinário. O que vocês estão buscando é o que eu gostaria que todos estivessem buscando. Porque se a gente fosse assim como grupo no Brasil inteiro, o Brasil hoje sobrava comida para alimentar o mundo, porque a gente era muito competente e indestrutível como nação. Porque nada ia superar esse poder que a gente tem se o grupo tivesse, todo mundo buscasse o que eles estão buscando. Que é fazer algo melhor, respeitando as pessoas, buscando levar conhecimento, aprendendo com os erros. Quantas vezes você pediu desculpa aqui? Assumir o erro. Eu errei, eu até falei demais, erro pra caramba, vem não. Conversar sobre isso. De qualquer forma, o cara, isso é uma coisa importante. Eu fiquei impressionado. Eu não sei se vocês já tiveram alguma vez na vida, de verdade, a sensação de que, por exemplo, quando você ganha um salário, ou ganhou algum recebimento por fazer alguma coisa que foi tão bom você fazer, que a vontade que você tinha era devolver o dinheiro ou pagar para aquele cara que fez. Já passaram por isso uma vez? Não. Talvez não dinheiro, mas você estava se propondo fazer alguma coisa, uma forte, você falou, nossa, eu vim aqui fazer alguma coisa e no final fizeram mais por mim do que... E eu estou exatamente com essa sensação. A vontade que eu tive ali antes, depois do almoço e tal, até pedir autorização, era, primeiro eu pensei, acho que eu vou devolver meus honorários, porque eu ganhei para estar aqui, verdade? Né? E não é pouco, não é barato, né? E eu ganhei para estar aqui, e a vontade que eu tive foi devolver o dinheiro que eu tinha recebido, porque de verdade eu aprendi muito hoje. Você vai ver que a Terra vai fazer isso um monte de vezes em outros clientes, essa dinâmica, essa interação, promover um pouco mais disso. Só que eu pensei que esses caras têm bastante dinheiro, eu falei, não vou ver não. Diretamente para eles. E aí eu pensei numa outra coisa, tem uma outra maneira de eu fazer isso, eu retribuir, até pedir autorização seguinte, a Terra, ela dá um curso em vários lugares do Brasil, porque a gente tem escritório em Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Maringá, como eu disse para vocês. E é um curso que está conosco há muito tempo, não é um curso barato, é um curso que vai custar não só a inscrição, mas vai custar hotel, vai custar deslocamento, vai custar essas coisas. Aí eu falei com a turma aqui, eu falei, olha, o que eu gostei de fazer? Eu queria dar de presente algumas inscrições desses cursos. Né? Só que aí as despesas com hotel, deslocamento, vocês vão ter que ver por conta de vocês ou por conta da empresa. E aí eu estava pensando no critério. E aí eu fiz aqui, como eu não tenho condição de assinar um papel agora, eu fiz um vale, um cartão meu, está assinado por mim. Então, eu vou entregar esse vale aqui para aquelas pessoas que representaram o grupo aqui na frente. Aquelas pessoas que representaram o grupo aqui na frente, porque eu podia sortear. Que a gente tenta ser diferente e tratar diferente a nossa equipe. E até hoje eu acho que a resposta é muito positiva. Então é muito bom estar com vocês. Acho que a gente aprendeu mais um pouco hoje. Vamos melhorar mais alguma coisinha amanhã. Vamos passar para a nossa equipe de baixo. Vamos levar para a turma nossa. Mas, como sempre, é muito bom estar com todos aqui. E obrigado pela presença, pelo esforço de estar. E sabemos que tem gente que o trem está caindo do outro lado lá. E está todo mundo aqui firme e forte. E é muito bom estar com vocês. Aê.